É tão bom podermos estar juntos e juntos para escutarmos e fazermos perguntas a nós mesmos. O subtítulo desta série baseia-se num livro que recomendo a todos, do José Tolentino Mendonça, O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas. E no decorrer deste mês de agosto, nós vamos expor-nos a perguntas que, se estivermos nós no centro turbulento das mesmas, nós preferiríamos contornar. Ou, estando muito interessados na resposta, ainda assim custa-nos balbuciar essas perguntas, formular essas perguntas. A pergunta de hoje, porventura, se formos honestos connosco mesmos, algures na nossa infância, adolescência, vida adulta, lá atrás ou recentemente, mesmo que não verbalizada, mentalmente formulámo-la. O que é que Deus tem que ver com isso? O que é que Deus tem que ver com a minha vida? Por outro lado, há quem faça esta pergunta não com uma conotação pejorativa, mas esteja realmente interessado em saber o que é que Deus tem que ver com a minha vida. Não sei para onde é que vocês resvalaram logo, mas reconheço que eu, pessoalmente, mais facilmente questionaria em certos momentos, em certos vales, em certo tipo de desastres, questionasse o que é que Deus tem que ver com a minha vida. Ou, desejando eu uma liberdade que, para todos os efeitos, estou a questionar se é legítimo ou não, pergunte o que é que Deus tem que ver com isso. Mas também é verdade que há alturas em que eu estou mesmo interessado em saber, Deus, o que é que tu tens que ver com isto que está a acontecer? As perguntas são mais nossas amigas do que pensamos. Eu sei, enquanto orientadores, tutores, enquanto cidadãos, reivindicadores, há um reivindicador em cada um de nós. Nós somos dados, então, a chamar os direitos. Mas é verdade que as perguntas são mais nossas amigas do que provavelmente até as respostas fáceis e imediatas. Daí que Deus, desde os primórdios, insista nas perguntas para nos colocar a pensar. Vejam que a primeira grande pergunta, que é para toda uma vida, é: Jónatas, onde estás? É a pergunta feita a Adão. Adam, humanidade, é a pergunta que te é feita a ti. E essa é uma pergunta que nos leva a pensar. E nós já tivemos a oportunidade de passear sobre a riqueza, o património que é esse tipo de questões. São questões que às vezes classificamos de impertinentes. Por isso é que nós dizemos assim: mas o que é que tens a ver com isso? Onde é que eu estou? Mas é uma pergunta mesmo pertinente. É uma pergunta que pode soar intrusiva, mas, na verdade, leva-me a eu viajar dentro de mim e a perceber-me daquilo que Deus já se apercebeu há muito, isto é, desde sempre. São as questões, então, impertinentes ou pertinentes que importa escutar, encarar, acolher, sem fugir para os lados, que eu não sei como é que tu és, diante de certas perguntas incomodativas. Conhecem a expressão popular: assobia-se para cima ou para o lado, não é? No sentido de, bom, isto eu vou fazer ouvidos de mercador, eu vou pôr os dedos nos ouvidos, eu vou fingir que não ouvi. Mas é importante também evitar fugir para diante, porque às vezes nós somos precipitados no agir, porque não queremos demorar-nos nas questões, nas perguntas que Deus nos formula. Então, vamos demorar-nos enquanto comunidade que segue Jesus, sublinho,
Nós reunimos-nos aqui porque admiramos Jesus, porque nos espantamos com Jesus, porque não temos outro para quem ir, porque Ele é que formula as perguntas que nos são convenientes, por mais impertinentes que nos soam, são essas que são pertinentes. Então vamos, enquanto comunidade que segue Jesus, refletir em voz alta sobre algumas interrogações ouvidas por aí em surdina, mas também é verdade que se ouvem à descarada. Não sei se te acontece, mas há quem utilize a pergunta em jeito de resposta. Mas o que é que Deus tem que ver com isso? O que é que Deus tem que ver com a minha vida? Claro que eu faço o que eu quero. E utilizam, então, o questionamento como uma arma de arremesso. E é tão interessante, nós que em agosto, com este calorão, diríamos, não, isto é lá tempo de fazer exercício. Pois bem, é verdade que nós vamos ser encorajados a exercitar a boa forma integral que não tem parênteses. Isto não é do género, bom, em agosto nós vamos ter assim uma série mais levezinha, não é? Portanto, nós vamos espraiar, nós vamos então descontrair. Não, nós vamos fazer exercícios, se desejarmos, que são altamente apelativos e necessários para o nosso bem-estar holístico, isto é, inteiro, completo. E é tão interessante que não sei se te revês no modo como me olho, como me vejo, mas o meu instinto é de sobrevivência, é de alguma autonomia, é até de independência. Por isso é que há expressões que me são familiares, não é? Então, eu sou senhor do meu nariz. Do jeito, eu tenho opiniões sobre quase tudo. Mas é necessário dar-me conta, então, do que é que eu estou a perguntar e o que é que Deus me está a responder. E, por outro lado, o que é que Deus me pergunta e o que é que eu lhe respondo. É altamente salutar que nós pensemos pela nossa própria cabeça. Não estou a dizer de todo que não é bom que tu tenhas uma salutar independência, autonomia, mas uma predisposição, deseja-se, para perceber como é que Jesus se move. Então, nós queremos, sobretudo, ajustar o nosso raciocínio a Cristo. Então, daí que quando eu digo, na minha vida mando eu, da minha vida sei eu, é importante questionar o que é que eu quero dizer com isso. Porque se eu me oriento pelo jeito de Jesus se mover, é bom que eu me questione o que é que de alguma forma significa, o que é que Deus e até os outros têm que ver com a minha vida. Tu tens que ver com a minha vida? Eu vou formular de modo que seja mais perturbador para ti. Eu tenho alguma coisa que ver com a tua vida? Bom, segundo o jeito de raciocinar de Jesus, tens. Tu tens que ver com a minha vida. No modo gentil como Jesus procede com quem ainda não entende muito bem o que é que o Pai está a querer fazer. Então, o jeito de Jesus agir é indissociável do parecer amoroso do Pai e do mover do Espírito, porque é muito urgente, pelo que é muito urgente que eu me interrogue neste preciso momento do caminho se eu estou a escutar a voz de Jesus. Estás a escutar a voz de Jesus? Tu achas que Jesus tem que ver com este momento que tu estás a passar? Se tu tivesses de dizer quais são os teus altos e quais são os teus baixos, Jesus tem alguma coisa que ver com isso? Jesus tem alguma coisa que ver com as tuas férias? Oh, Jonas, eu tenho lá férias. Jesus tem que ver com o teu trabalho? Jesus tem alguma coisa que ver com as minhas bufadelas? Jesus tem alguma coisa que ver com os meus amus? Jesus tem alguma coisa que ver com o meu jeito defensivo ou justificativo? Jesus tem alguma coisa que ver com os escândalos ou com aquilo que me escandaliza? Então é um conjunto, é um mar de perguntas. Eu disse, em pleno mês de agosto, é muita pergunta. E nós começamos a suar, não só pelo ambiente climatérico, mas por aquilo que eventualmente acontece dentro de nós. Eu queria convidar-vos. É verdade que o texto é particularmente extenso e por isso eu vou só ler alguns pedacinhos para que
todos possamos orientar-nos, mas eu queria convidar-te a, no formato de papel ou no formato digital, abrirmos juntos no Evangelho. Então, na biografia de Jesus segundo o olhar de João, lá no capítulo 4. O Evangelho segundo João, no capítulo 4. E por Evangelho nós entendemos então as notícias, as boas notícias acerca do Pai, através de Jesus, por ação do Espírito Santo, que chegam a nós. Que boas notícias são estas? O que é que Deus tem que ver com a minha vida? E eu gostava de convosco ler uma primeira porção, só para que nós nos possamos situar. Quando olhamos lá para o verso 5, e lendo eu na versão A Bíblia para Todos, diz, cerca do meio-dia, ao aproximar-se da localidade de Sicar, coloco eu entre parênteses, Jesus chegou ao poço de Jacó, no terreno que este dera a seu filho José. Cansado da longa caminhada, Jesus sentou-se junto ao poço. É tão interessante que, ainda não mergulhando nós numa reflexão mais profunda, é tão bom, desde já, assegurar que porque Jesus se cansou, porque Jesus teve sede, porque Jesus teve necessidade de se retirar, quando eu pergunto, e o que é que Deus tem que ver com isso? Com o meu cansaço? Com o meu desgaste? Com a minha necessidade de parar e refrescar? O que é que Ele tem que ver com isso? Ele tem que ver porque Ele viveu, porque Ele compreende, porque Ele sabe, porque Ele conhece. Ele sabe muito bem o que é ser adolescente em pleno século XXI. Ele sabe o que é ser uma mulher que tem um agregado familiar exigente ou que porventura vive só. Ele conhece, Ele sabe. Como nós necessitamos de certos parênteses, precisamos de certos momentos de descanso, de pausa. Mas diz-nos o relato no verso 7, apareceu uma samaritana para tirar água e Jesus pediu-lhe, dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à aldeia comprar comida. A mulher estava admirada, pois os judeus não convivem com os samaritanos. E disse-lhe, como sendo tu judeu me podes dar de beber a mim, pedes de beber a mim que sou samaritana? Como é que tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? O que é que tu tens que ver comigo? O que é que tu tens que ver com a minha vida? Jesus respondeu, se ao menos compreendesses o dom maravilhoso que Deus tem para ti e quem eu sou, serias tu a pedir-me que te desse água viva. Há algo lindo que eu gostaria desde já de salientar. É que Jesus, Ele desmantela a ideia de que haja alguém aqui, de que haja alguém nesta sala, de que haja alguém que nos escute, de que haja alguém no quadro dos nossos relacionamentos. Jesus desmantela, Jesus desmonta, Jesus desconstrói a ideia que eu e tu, ou alguém, possa ter de que está fora da órbita de Jesus. De que Jesus não está interessado, de que Jesus não se importa, de que Jesus não se envolve, de que Jesus não se importa. Ele importa, Ele envolve-se. Repito outra vez, Jesus importa-se, Jesus quer saber. Jesus conhece a minha e a tua história e Ele não passa de largo. Ele não finge que nos vê. Ele não nos olha como estrangeiros. Ele não nos marginaliza. Para Ele nós não somos migrantes. E todos aqui seríamos para Ele. Todos seríamos aqui. Não, mas eu sou português. Lembra-se do que cantámos hoje? O Pai que nós celebramos, o Jesus que nós afirmamos como a nossa esperança, o Espírito Santo que se quer mover entre nós, Ele está acima das religiões.
acima das divisões, acima das compartimentações. Aqui nenhum de nós pode dizer, de facto, Jesus não quer saber de mim porque eu não sou digno. Sim, é verdade, eu e tu não somos dignos, mas Jesus quer saber. Jesus importa-se. Então, quando aqui e acolá te sair repentinamente, o que é que Deus tem que ver com isso? Oh, Deus tem que ver com isso porque eu pertenço ao mundo que Ele criou. Eu sou parte da sua criação. Eu não sei como é que isso te estimula. A mim, eu preciso de ouvir que me relembreis mais vezes disso, porque vós tendes que ver com a minha vida. E quando houver alturas em que me vou abaixo, e já fui abaixo, foi muito bom receber o vosso colinho e lembrarem-me que Deus importa-se, que Deus está, que Deus faz parte. E é assim que devemos proceder de uns para com os outros. Isso faz sentido? Faz sentido para vós? É que para mim faz tanto que se eu pudesse, eu traduziria na tua linguagem pessoal. E por isso tenho de confiar no Espírito Santo. Que Ele traga isso ao teu íntimo e tu percebas, tu estás na órbita, tu pertences à mundividência de Cristo. Cristo importa-se contigo, mulher. Cristo importa-se contigo, homem. Cristo importa-se contigo, sejas tu jovem, criança. Jesus importa-se, Jesus conhece, Jesus sabe. E que bom é nós hoje termos a nossa Naomi, a nossa Rebeca, a nossa Olívia, a nossa Lídia conosco, aqui pertinho. Porque Jesus importa-se com cada um de nós. Jesus vê-nos. Agora é muito interessante, eu peço-vos que juntos possamos relembrar o que diz lá o versículo 11, disse-lhe mulher, Senhor, tu não tens com que tirá-la e o poço é fundo? De onde, pois, tens essa água viva? A mulher intrigada diz, o que é que tu estás a querer dizer? Tu não tens, então, utensílios? Tu não vieste equipado? Tu, para todos os efeitos, estás sentado e é suposto que alguém te dê água para beber. Na mentalidade dela seria suposto que fosse ela, então, a servir, porque se via como uma samaritana. E é tão bonito percebermos que Jesus deseja profundamente que eu e tu nos demos conta do quanto o Pai nos ama. O Pai ama-te. É por isso, recordam-se de que, de alguma maneira, é dito por Jesus, se tu soubesses, serias tu que estarias a pedir-me que eu te desse água da vida, água que não acaba. Tu ouves? É que às vezes eu questiono-me, nos meus momentos de baixio, nos teus momentos de fragilidade, nos tempos de contrariedade, nos tempos de provação, nos tempos longos, quase crónicos de espera, nós questionamos, será que Deus me ama? Não, Deus não me ama. Deus não quer saber de mim. E Jesus, tal qual fez com aquela mulher, está a dizer, Jonas, se tu soubesses, tu pedir-me-ias, Jesus, dá-me água da vida, dá-me água, eu quero beber. Então, juntamente convosco, gostaria de olhar, se porventura não estás familiarizado com este trecho, porque eu desejo, sobretudo, que sejam as perguntas que o Espírito te faça, que prevaleçam, eu queria só convidar-te para lermos juntos, ou acompanharmos, ou escutarmos o que é lido lá nos versículos 15 a 19 e os versículos 31 a 34. Eu ia pedir a tua melhor atenção para esse relato. Disse-lhe a mulher, Senhor, verso 15, dá-me dessa água para que não mais tenha sede nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ups, espera, que guinada é esta? Que sobressalto é este? O que é que isto tem que ver com o assunto? Lembram-se da nossa pergunta? O que é que tens que ver com a minha vida? É tão bonito que Jesus diz-lhe, vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher, eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido.
porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Uau! Vejo que vês mais longe. Vejo que tens uma mensagem profética. 31 a 34. Entre mentes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. É tão interessante nós olharmos para estes dois momentos que parecem distintos e nós dizermos: mas qual é a conexão? Qual é a relação? Pois bem, Jesus anseia, Jesus quer ampliar o meu entendimento do superficial ao mais íntimo. Nós pensamos em comida. Nós pensamos então naquilo que é para ser ingerido, para saciar sede no momento. Nós pensamos não nas implicações da nossa vida, dos bastidores da nossa vida, daquilo que agora não está à vista, mas que Jesus conhece. Jesus conhecia como estava a vida daquela mulher e Jesus desejava ir mais longe. Ele não estava a falar de uma água que saciasse a sua sede naquele momento, mas estava a falar de um encontro que poderia ser transformador para aquela mulher. Quando os discípulos perguntam do que é que ele está a falar no que diz respeito à comida, Jesus estava a remetê-los para o impacto que a vontade do Pai deve ter no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano. Por isso, desejo só encorajar-te. Será que eu ando a chapinhar em águas muito baixinhas e não me atrevo a ir um pouco mais longe? Será que Jesus está a dizer-me: Jónatas, eu importo-me com a totalidade da tua vida, com aquilo que estás a procurar esconder e que eu sei? Lembram-se da samaritana, a mulher samaritana, quando diz: sim, é verdade. E Jesus diz: disseste bem, disseste a verdade, porque já tiveste 5 maridos e até este com quem estás não é o teu marido. Então, o que é que eu estou a esconder, ou o que é que eu estou a colocar à margem do meu relacionamento com Jesus? Porque considero que Jesus não tem nada a ver com isso. Isto é um assunto meu, isto é para estar na cave, isto é para estar enterrado. Este é um segredo só meu. E Jesus simplesmente está à espera: meu filho, divide. E que o teu anseio seja buscar, como eu, então o alimento que é o alimento do Pai. Jesus anseia mesmo estabelecer um relacionamento chegado com cada pessoa, de tal forma que peço que possamos olhar para o versículo 29, quando no texto bíblico nos é dito que: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Lá no versículo 39, enquanto meditamos, o texto diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificava: ele disse-me tudo quanto tenho feito. E no versículo 42, diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Olhem só, a mulher falou à boca cheia. A mulher não se conteve.
A mulher revelou, este acabou então por me trazer uma nova mentalidade, uma forma distinta de eu enxergar. O que é que Deus tem que ver com a minha vida? Deus importa-se com a minha vida. Deus importa-se com os meus relacionamentos emocionais. Deus está envolvido e Ele deseja que eu possa imitá-lo e possa alimentar-me fazendo então a vontade do Pai. Eu quero ajustar-me. Por isso hoje escutamos a leitura. Sim, é verdade que o meu corpo, a tua mente, a nossa estrutura inteira tem um Criador. Tem alguém que se importa mesmo com cada um de nós. Então é exatamente por isso que cada um aqui pode de algum modo perceber que Jesus quer ter um relacionamento chegado contigo. Ele importa-se contigo, com a tua história, sem enfeitar nada. Depois, queria convosco olhar para um relato que é particularmente distinto, mas se encontra aqui neste capítulo 4 de João. E lá no versículo 43 nós lemos assim: passados 2 dias partiu dali para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não recebe honra na sua própria pátria. Assim, pois que chegou à Galileia, os galileus receberam-no, porque tinham visto todas as coisas que fizera em Jerusalém na ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Foi então outra vez a Canaã da Galileia. Este é um aspecto muito bonito. Foi então outra vez a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. Que memórias! Onde da água fizera vinho. O que é que Jesus tem que ver comigo? O mesmo que teve que ver com um casal que ia passar um vexame enorme. O que é que Jesus tem que ver com a minha vida? Por que é que Jesus está a passar à minha porta? Por que é que Jesus agora passa por este lugar? Por que é que agora estou a ser exposto a isto? É bom lembrar o que é que Jesus faz. Que rastro é que Ele deixa por onde passa? E o texto diz-nos, havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Vocês conhecem alguém que esteja à morte? Neste momento, vocês conhecem alguém pessoalmente que esteja à morte? Vocês conhecem? Não é retórico. Eu conheço. E eu acho que há alguns aqui que conhecem. Alguns têm no quadro da família. Outros têm no quadro de relacionamentos de amigos chegados, com idades distintas, porque não são só os velhos que morrem. Qual é o teu pedido nessas circunstâncias? O mesmo provavelmente que este homem. O que é que Jesus tem que ver com o meu sofrimento? O que é que Jesus tem que ver com a minha vida? O que é que Jesus tem que ver com este cancro? O que é que Jesus tem que ver com este desmanchamento? Porque às vezes há relacionamentos que estão moribundos. Quando nós dizemos assim, não, eu não conheço ninguém que esteja à morte. E nós não estamos a incluir, por exemplo, a falência de uma família. Mas isso é uma morte. Então há vários lutos. Nós aqui somos também pessoas que estão a aprender a lidar com o luto, com perdas, e que têm tantas vezes anos. O que é que tu fazes? Olha, este homem, que era de facto alguém com uma visibilidade social, ele desloca-se no sentido de Jesus, tu tens alguma coisa a ver com a minha vida, eu sei que tens. Olhem só a mudança. Vejam como há atos que são de estímulo, que são de fé e que vêm de onde menos esperamos. É lindo nós podermos perceber isso. Então Jesus disse-lhe, verso 48, se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus, vai, o teu filho vive.
E o homem creu, o homem acreditou, o homem dispôs-se a uma obediência interior. Ele tomou como verdadeiro, como sério que Jesus estava a envolver-se com a sua vida. Ele creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. O filho não estava ali, mas vejam o que é que o texto tem até o cuidado de nos dizer. Quando ele já ia a descer, verso 51, saíram-lhe ao encontro os seus servos e disseram-lhe que o seu filho vivia. Por outras palavras, nós poderíamos dizer: o teu filho conta. O teu filho, de facto, conta. Vive. Perguntou-lhe, pois, a que horas começara a melhorar. Ao que lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre largou-o, a febre deixou-o. Reconheceu, pois, o pai ser aquela a hora, a mesma, em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esta a segunda vez que Jesus, ao voltar da Judeia para a Galileia, ali operou sinal. 2 ideias muito breves, com as quais gostaria de deixar a refletir. Jesus deixa sempre memórias de bem-estar integral da sua doce presença. Se tu te deres conta da presença de Jesus, tu vais perceber o seu aroma e que ele está a passar. Jesus não deixa más memórias da sua presença. Porquê é que Jesus se importa comigo? Porque Jesus, ele simplesmente quer transformar o meu jeito de pensar. Há um samaritano em mim. Há um samaritano em mim na medida em que eu me sinto estrangeiro, ou que eu não me sinto digno, ou que eu não me sinto capaz de, ou porque não interpreto. E sim, Jesus deixa-me uma memória de que ao passar por mim eu quero contar a toda a gente como aquela mulher. E sabem, quando ela contou, aqueles que ouviram com disposição para levar a sério, isto é para mim também, quiseram conhecer Jesus. E ao quererem conhecer Jesus, disseram: agora já não é por aquilo que tu nos dizes, é porque nós vemos mesmo que Ele é o Salvador. Então, o que é que Jesus tem que ver com a minha vida? Oh, no meu caso tem tudo, mas tu tens de descobrir por ti. Tu tens de caminhar por ti. E isto é para todas as idades. Porque há uma resistência nossa que não tem, então, margens etárias. Há crianças, adolescentes e jovens que consideram, não tem nada a ver comigo. Tem. Mas eu também conheço pessoas, então, maduras em termos de idade, que dizem: não, eu cá, quem manda na minha vida sou eu. Tens de ser tu. A querer esgadanhar, a querer conhecer mais, a querer levar a sério que realmente Ele está plenamente interessado no teu bem-estar inteiro, integral. Ele quer salvar-te, salvar-nos de nós próprios, porque nós não nos resolvemos. Eu acho que alguns de nós, quando o corpo começa a doer, quando a nossa fragilidade fica evidente, nós começamos a perceber: realmente eu não me safo sozinho, eu preciso de Jesus. Eu e tu precisamos de Jesus. A última ideia é: Jesus escuta as aflições pessoais e familiares. Jesus importou-se com aquela família. Mas aquela era uma família que nós não poderemos dizer que tivesse assim uns traços religiosos. Jesus interessa-se com todas as pessoas e com todas as famílias. Jesus não faz acepção de pessoas. E o que é que ele acaba por fazer? Ele promove reflexão. Vejam que há ali até uma fase do diálogo de Jesus que soa então quase como uma provocação. Uau! O que é que precisais que? Como é possível? Mas ele promoveu a fé daquele homem e trouxe paz àquela casa. Eu desejo convidar-te para um tempo que depois, desejavelmente, seria bom que se prolongasse fora deste lugar e no decorrer da semana. Em que é que Jesus deseja que eu reflita? Onde é que eu necessito mesmo? Senhor, dá-me fé. Eu quero crer, mas a minha incredulidade leva-me a não te envolver.
e eu fecho-me e considero que não tens nada a ver com aquele assunto. Sabes, aquele assunto, Deus. Mas Deus tem. Deus tem. E só Ele pode saciar a nossa sede. Às vezes nós pensamos assim: quem domina a técnica do poço sou eu. Quem tem os utensílios do poço sou eu. Mas era a samaritana que tinha sede, não Jesus. Então onde é que é necessária uma pitada de fé na tua vida? Pede. Onde é que eu e tu estamos carentes de paz? Oh, quem dera que houvesse um pouco de sossego. Oh, quem dera que esta febre me largasse. Há febres que tens há algum tempo e não baixam. Sabes do que falo? Eu não estou a falar de, então, uma temperatura que revela uma infecção, então, meramente física, mas às vezes há febres, há agitações, há tremuras que têm que ver com as nossas febres emocionais. Olha, uma ou outra também a mim me atinge e parece que não passa. E o único que tem o condão de a sossegar e trazer paz ao meu íntimo é Jesus. Então, os próximos momentos, que seja para bailarmos no meio destas perguntas que escaldam, que parece que queimam, mas que seja o Espírito a trazer sossego ao íntimo de cada um. O que é que Deus tem que ver com a minha vida? Tudo. Agora cabe-me a mim e cabe-te a ti dizer: Jesus, Pai, Santo Espírito, Deus, sê bem-vindo à minha vida e faz a tua obra em mim. Os próximos momentos, em oração individual, silenciosa: o que é que queres de mim, Senhor? O que é que queres de mim?